Bem, agora nós vamos para a última etapa da fotossíntese, né? Essa matéria, como eu disse, ela é um pouquinho mais puxada, tem que ser feita com bastante cuidado, por isso eu dividi em vídeos menores e a gente vai agora para a última etapa. Bom, a gente já entendeu como a fotossíntese funciona, mas ela não é um processo constante. Se ela depende de água, se ela depende de luminosidade, quais os fatores que podem interferir nessa fotossíntese? Outra coisa, como que ela se relaciona com a respiração celular? Vem para o slide, que esse gráfico é muito comum nas provas. Então, presta bastante atenção nele. Esse gráfico mostra a relação entre fotossíntese e respiração. Tá? Isso é extremamente explorado nos processos seletivos. Há muitas questões que exploram esse gráfico aí, você precisa compreender cada ponto dele. Bom, primeira coisa, a linha azul fotossíntese e a linha vermelha respiração. Por que a linha vermelha de respiração ela está uma linha constante? A taxa respiratória aí, ela está constante, porque o gráfico é a taxa do processo vezes a intensidade luminosa. E não há uma relação direta entre a luz ou a intensidade luminosa e a respiração, né? Não dá para dizer que a nossa respiração celular ela vai se acelerar ou reduzir de acordo com a intensidade luminosa. Não há nenhum elemento, não há nenhuma substância, não há nenhuma estrutura que dentro de uma célula capte a energia luminosa para a realização da respiração. Então, é independente para ela. Já a fotossíntese depende diretamente da intensidade da luz. Mas o que a gente observa aí é que ela cresce à medida que a intensidade luminosa cresce. Então, quanto maior a intensidade luminosa, maior a taxa fotossintética. Até um certo ponto, onde essa taxa fotossintética passa a ficar constante. Observe que nós temos o ponto A, o ponto B e o ponto C. No ponto A, a taxa fotossintética é menor do que a taxa respiratória. Isso pode ser um problema ou pode ser um fator natural. Isso vai depender muito de que planta é essa. Fato é que quando a taxa fotossintética for menor do que a respiratória, significa que a planta está gastando mais do que consumindo. Vem comigo aqui, presta bastante atenção. A gente considera a taxa fotossintética como a taxa de produção da planta e a taxa respiratória como a taxa de consumo. Na fotossíntese, a planta produz glicose e oxigênio. Na respiração, a planta consome glicose e oxigênio. Então, a fotossíntese é a taxa de produção e a respiração é a taxa de consumo. Se a fotossíntese é menor do que a respiração, quer dizer que a planta está gastando mais do que ela produz. Bom, como eu consigo sobreviver gastando mais do que eu ganho? Se o meu consumo financeiro é menor do que o meu ganho, é menor do que o meu salário, ou eu tenho uma reserva para eu sobreviver por um tempo, ou eu não vou sobreviver. É isso que acontece com a planta. Bora aqui no gráfico. Se essa planta está no ponto A, todo esse quadrante aí entre A e B representa a taxa fotossintética menor do que a taxa respiratória. Isso pode ser um problema. Por exemplo, a planta pode estar passando por um estresse hídrico, uma seca prolongada. Ela tinha que ter chuva naquele período, mas não tem. Nós não estamos falando de uma planta adaptada ao período seco. Nós estamos falando de uma planta que precisa de água, mas não está tendo no momento. Isso pode reduzir a taxa fotossintética dela e fazer com que o consumo seja maior. Pode ser, por exemplo, que essa planta tenha uma lesão, né? Um dano qualquer à sua estrutura que não permite que ela absorva água, um dano à sua raiz e assim por diante. Mas pode ser também que essa planta represente, que esse gráfico esteja representando uma planta de floresta temperada. Lá na floresta temperada, as estações do ano são bem definidas, né? São 4 estações do ano bem definidas. E então a planta tem um período de primavera e verão de dias longos, então a taxa fotossintética é bem mais elevada do que a respiratória, mas ela tem um outono onde os dias são mais curtos, a taxa fotossintética vai sendo reduzida, até que no final do outono a planta perde as folhas. E quando ela perde as folhas, ela deixa de fazer fotossíntese. E ela passa todo um inverno sem folhas. E durante esse inverno ela também não faz fotossíntese.
Bom, para ela passar o final do outono e todo o inverno sem fazer fotossíntese, ela tem que ter criado uma reserva durante a fase clara toda, né? Durante todo o período de primavera e verão. Nesse caso, a planta vai ter que gastar essa reserva durante o outono e o inverno. Então, não é um problema necessariamente para ela estar ali, porque é só uma fase. E as plantas de floresta temperada são adaptadas a passar por isso. Seria um problema se, por exemplo, ela tivesse que usar essa reserva por um período maior do que o normal. Então, essa reserva poderia acabar. E aí a planta poderia morrer. A gente disse que ela vai definhar, né? Até ela morrer sem reserva. Já quando a planta tem o seu equilíbrio entre a taxa fotossintética e a taxa respiratória, nós temos o chamado ponto de compensação fótico. O que significa isso? A taxa fotossintética e respiratória se igualam. Vem comigo aqui, presta bastante atenção. Isso justifica o fato de nós não chamarmos floresta amazônica de pulmão do mundo. Já faz muito tempo, você, um estudante, né, bem antenado, sabe que a floresta amazônica não é o pulmão do mundo. Por que ela já foi chamada pulmão do mundo? Porque as pessoas acreditavam que, como a taxa fotossintética ela é muito alta, né, as folhas largas, né, a absorção de radiação é muito grande, de energia luminosa é muito grande, então que ela dava todo o oxigênio que nós usamos para respirar. Mas isso não é verdade. Hoje em dia já não se usa mais esse termo pulmão do mundo para a floresta amazônica. Por quê? O metabolismo também é muito alto. Então, a taxa fotossintética é alta, a taxa respiratória também é. Então, o saldo que ela deixa de oxigênio é muito pequeno. Ela praticamente consome todo ele. Tá? Voltando aqui para o gráfico, então, a taxa fotossintética, quando ela se iguala à taxa respiratória, nós chamamos de ponto de compensação fótico. O que significa isso? Quer dizer que a taxa de fotossíntese é igual à de respiração. Então, ela está ali num equilíbrio. É ruim? Não. Ela se mantém. É como se eu gastasse todo o meu salário. Tudo que eu ganho, eu gasto. Não tenho reserva. Se ocorrer um problema qualquer, não vai ter como sobreviver. Se uma planta vive permanentemente no ponto de compensação fótico, ela precisa manter um equilíbrio. É o que acontece na floresta amazônica. A gente diz que ela é uma área que está em clímax dinâmico. Ela está sempre ali, num alto equilíbrio, se autossustentando. Tá? O ideal é que ela esteja no ponto C, que é entre B e C, que significa que ela tem uma taxa fotossintética maior do que a respiratória. Ou seja, quer dizer que essa planta está produzindo mais do que ela gasta. Então, ela consegue produzir glicose o suficiente para se sustentar e ainda sobrar para criar uma reserva. Esse é o ideal. Aquele outro ponto que a gente vê ali, onde a partir dele a taxa de fotossíntese se torna constante, a gente chama de ponto de saturação luminoso. O que significa isso? A planta tem uma capacidade de absorver energia luminosa. Aqueles elétrons da clorofila lá atrás que a gente viu, a planta ela vai captando a energia luminosa e chega uma hora que ela atinge o seu limite de captar essa energia luminosa. Só que a partir desse ponto, a energia luminosa que continua chegando não atrapalha a reação que já está acontecendo. Então, ela não vai aumentar a sua taxa fotossintética, mas também não vai reduzir essa taxa fotossintética. Por isso que ela vai permanecer constante. Tá? Ela não vai mais ser capaz de absorver mais do que ela já absorveu, mas também não vai atrapalhar o que já está acontecendo. Tá? A gente chama de ponto de saturação luminoso. Alguns outros fatores também interferem na taxa fotossintética. Né? Por exemplo, além da luminosidade da água, a temperatura pode ser um fator. Só que diferente da luminosidade, diferente da concentração de CO2, que vai ter um gráfico muito parecido com esse azul, ela vai aumentar a taxa fotossintética à medida que aumenta o CO2, mas vai chegar uma hora que ela não consegue mais captar. Fica constante. Nem ela aumenta, mas ela também não diminui. Mas atenção, a temperatura vai provocar um efeito diferente. A temperatura em excesso pode desnaturar as enzimas que controlam o processo. Então, dentro de uma faixa de temperatura ideal, ela aumenta a taxa fotossintética. Mas, a partir do momento que essa temperatura ficar alta demais
ou baixa demais, ela pode desnaturar as enzimas e reduzir a taxa fotossintética, diferente de CO2 e de intensidade luminosa. Um outro ponto muito explorado nos vestibulares é esse. Você sabe como a fotossíntese se relaciona com as cadeias alimentares? Mas esse é um tema para a ecologia, nosso próximo vídeo. Quer mais dicas? Me segue nas redes sociais. Meu Instagram é o warleyfs_78. Me segue lá, precisou de alguma dica, precisa de uma informação específica, precisa de uma orientação sobre o tipo de questão do seu vestibular? Manda um direct que eu te respondo com o maior prazer. Quer mais dicas de vídeos? Vídeos gratuitos, acompanhar as minhas lives? Se ainda não está inscrito, se inscreve lá no meu canal, @warleyferreirabio. Eu te espero por lá. Até a próxima aula.